dias, era de R$1.000, que cada um iria semear para a gente poder entrar na construção, fazer o que precisava de ser feito. E eu disse para eles, olha, mas dê esses R$1.000 numa atitude de fé, que eles vão se tornar o seu dízimo. O seu dízimo, você depois vai dar R$1.000 de dízimo. Nem vai ser um desafio de fé. E olha, eu vou dizer para você, isso aconteceu com muitos irmãos. Muitos irmãos. A arrecadação da igreja mudou por causa disso. Veja, nós estamos numa construção. Então, foi só um pretexto de Deus. Mas eu me lembro de uma irmã, isso me marcou muito, essa irmã. Ela trabalhava numa escola municipal, concursada, mas numa escola municipal merendeira. Ela fazia a merenda. E ela ganhava R$1.700 por mês. E quando ela me ouviu falando isso, ela falou, mas como, pastor? Como que isso vai acontecer? Não tem jeito. Eu não tenho como mudar de cargo, eu não tenho como fazer nada. O que eu sou é isso, merendeira. Eu trabalho numa escola pública. Mas ela resolveu fazer o desafio de fé e entrar com os R$1.000. Para ela, um grande, grande desafio mesmo, um sacrifício. O que aconteceu? Antes de acabar o jejum, uma pessoa, o prefeito, né, mandou uma assessora para fazer um evento na escola. E essa assessora, então, chegou e pediu para aquelas mulheres que cuidavam da merenda fazer algumas coisas, porque ia aparecer lá alguns políticos e tal, para elas organizarem. E aquela mulher ficou tão impressionada com o trabalho da nossa irmã, tanto a disponibilidade, o serviço, o bom gosto das coisas que ela fez, que ela falou para ela, escuta, você não quer ser minha assessora? Eu estou precisando de uma assessora. Aí ela falou, melhor do que ser merendeira. Mas ela não imaginava. E ela foi então lá para fazer entrevista, para se tornar assessora, e ela estava com vergonha de perguntar quanto seria o salário. E ela pensando consigo mesma, né? Qualquer coisa que eu ganhar mais do que eu ganho, já estou feliz. Mas ela perguntou para a mulher, escuta, eu vou vir para cá, você é sua assessora, mas quanto vai ser o salário? E a mulher falou, você vai ganhar R$10.000. 10 mil. Quando ela ouviu aquilo, eu estou te contando algo na presença de Deus. Quando ela ouviu aquilo, claro, ela ficou completamente pasma, mas ela se lembrou imediatamente da promessa que ela mesma tinha duvidado. Deus deu para quem duvidou, a fé nem era perfeita, não tinha aquela fé extraordinária, e mesmo assim recebeu. Eu quero declarar na sua vida nesses dias também. Deus vai abrir portas onde você não imagina, vai te dar conexões que você não faz ideia, você não faz ideia. Está me ouvindo? Eu estava conversando com um irmão, um tempo atrás, lá dos Estados Unidos. Numa condição semelhante a muitos de vocês, imigrante nos Estados Unidos. E ele foi trabalhar para uma família que tinha muitos imóveis. E eles tinham imobiliária. O que ele fazia? Ele, então, dava manutenção nas casas para o dono dessa imobiliária. E ele também pôde ver o favor de Deus na vida dele dessa maneira. Um dia, né, o que era encarregado por todo o trabalho naquela imobiliária, deu um problema, foi embora, e o dono precisava de alguém, olhou para ele e o favor veio. E ele falou, você vai ser a pessoa que vai poder fazer. Ele falou, você conhece todos os imóveis, você sabe todas as condições, você vai administrar. É como José, do dia para a noite, ele saiu de alguém que fazia manutenção para administrar toda a imobiliária. Deus pode fazer algo com você que você não imagina. Você crê nisso? Então, isso aqui é um pretexto. Quando essas paredes começarem a cair, venha para cá e comece a profetizar. Deus começou a abençoar aqui, o óleo vai chegar até mim. Eu vou receber também. Deus está arrumando um jeito de me dar mais favor e mais graça. Amém, querido? Aleluia. Muito bem. Eu gostaria de compartilhar com você hoje algo que eu compartilhei na conferência agora dos jovens lá em Goiânia. Provavelmente alguns aqui participaram pela internet. Mas eu vou falar além do que eu falei lá para aqueles que participaram. Quantos aqui participaram pela internet? Deixa eu ver. Ok, então se você for assistir, está lá na internet, não sei aonde, em algum lugar deve estar disponível. Se você for assistir a minha pregação lá, essa aqui é uma segunda parte dela. O que eu preguei lá?
algo que Deus tem colocado no meu coração e que tem a ver com você e comigo. Nós somos, você é a geração do terceiro dia. Pastor, o que significa ser a geração do terceiro dia? Pegue sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 3, verso 8. 2 Pedro 3, verso 8. Diz assim: há todavia uma coisa, amados. Aleluia, bom demais quando a Bíblia nos chama de amados. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quem está dizendo isso? É o apóstolo Pedro. E ele está fazendo uma afirmação aqui muito poderosa. Ele está dizendo o seguinte: na maneira de Deus fazer as coisas, não é? É diferente da nossa. Então, um dia para Deus pode ser 1000 anos. E 1000 anos pode ser um dia. Isso significa que tem muitos lugares na palavra de Deus que tem uma camada profética. Você sabe, quando você pega um texto bíblico, a palavra de Deus ela é muito rica, ela é fascinante. E você pode ler um texto bíblico e fazer uma aplicação pessoal, né? E dizer como aquilo aplica na sua vida. Isso é bom, é apropriado. Você pode fazer uma aplicação histórica. Você pode contar a história. E também isso vai ser edificante. Mas um mesmo texto pode ter uma camada mais profunda, que tem um sentido profético. Hoje eu quero falar de profecia com você. Porque você está vivendo um tempo profético. Irmãos, o mundo de 5 anos para cá mudou completamente. É que você às vezes não atenta para isso, porque você fica no seu dia a dia tão envolvido e você não percebe que coisas estão acontecendo. O mundo tem mudado, as coisas estão mudando. Eu digo para você, eu nem quero me aprofundar nesse detalhe hoje, mas veja, você não ouvia falar de inteligência artificial? O quê? No final do ano passado você não ouvia falar nisso? Isso não fazia parte do seu dia a dia. De repente, isso entrou na agenda de todo mundo. E agora não somente se fala disso, como se aplica isso. E as pessoas estão o tempo inteiro se envolvendo nisso. E você pensa, mas isso aí é só uma tecnologia, isso não tem nenhuma relação conosco. Não se iluda, querido, o cenário está sendo preparado. O cenário está sendo palco, você sabe, a Europa faz parte desse palco. Morando no Brasil, eu nem falo muita coisa, mas você aqui, você está no palco do final dos dias. Você está me ouvindo? Porque a palavra de Deus diz, em Apocalipse 13, que o anticristo, quando ele vier, e nós não estamos esperando o anticristo, eu quero te dizer isso, porque nós vamos ser arrebatados antes dele aparecer. Mas, é preciso dizer que o anticristo virá, porque está escrito que ele virá. Apocalipse chama ele de a besta, Paulo chama ele de o homem da iniquidade. A Bíblia nem o chama de fato de anticristo, não é? Nós chamamos, mas ele virá, e quando ele vier, ele vai estabelecer um tipo de governo mundial. Apocalipse capítulo 13. Preste atenção, esse governo mundial só vai ser possível por causa de tecnologia que já está disponível hoje. Hoje, essa tecnologia vai controlar todos nós, no sentido de que vai saber tudo a seu respeito o tempo inteiro, online, entendeu? Tempo real, isso vai acontecer. Lá em Apocalipse capítulo 13 também diz, presta atenção no que eu estou te dizendo, que o anticristo e o falso profeta farão uma estátua. João diz que ele viu uma estátua, e essa estátua vai falar, e aquele que não adorá-la vai morrer. Agora, eu te pergunto, como é possível isso? Se alguém não adorar, vai morrer, mas como vai saber que não está adorando? Primeira coisa que você tem que entender, o Espírito Santo falou comigo esses dias isso. Quando João viu, ele viu há 2000 anos atrás, ele teve a visão, ele viu o que iria acontecer. Ele não sabia descrever o que ele estava vendo. Ele estava vendo uma criatura, alguma coisa
que não era gente. Mas ele também não sabia o que era. A coisa mais próxima que ele conseguiu pensar foi o quê? É uma estátua que fala. É uma estátua falante. Mas não era de fato uma estátua. Era alguma coisa parecido com, sei lá, um humanoide, para usar uma expressão mais moderna, um androide ou algo assim. Entendeu? Que vai ter aparência de gente, mas não é gente. Mas que vai ter inteligência artificial. E que vai saber tudo a seu respeito. Eu vou te dizer uma coisa. O meu celular, ele conversa comigo o tempo inteiro. Eu fico aqui pensando, toda vez que eu começo a pregar, eu tenho que desligar. Porque eu começo a falar, ele diz, não consegui localizar o que você falou. O seu não é assim? Me disseram, não sei se é verdade, que a câmera do celular funciona até com ele desligado. Até com ele desligado. Por que ela funciona? Porque eles estão monitorando você. Hoje existem engenheiros, né, que são especializados em engenharia comportamental. Eles, pelo seu semblante, conseguem avaliar até mesmo se você está doente. Problemas que você tem, relacionamentos, está deprimido, se não está. Só vendo você. Você está sendo escaneado o tempo inteiro. Aí você pensa, não, tudo isso é para o meu bem. Não é, tem uma inteligência por detrás. Muitas pessoas, quando eu falo disso, eles ficam, pastor, você é muito conspiracionista. Não, não sou conspiracionista. Eu não creio nessas teorias da conspiração que existe por aí. Mas eu creio que existe uma inteligência por detrás desse sistema. E é a inteligência do maligno. Está me ouvindo? O maligno tem uma agenda. Uma agenda. Preste atenção nisso. O que eu quero dizer com agenda? É que as coisas têm datas para acontecer. Estou te dizendo, inteligência artificial, você acha que ela foi inventada agora? Não, mas ela foi trazida a público agora, por alguma razão. Eu não sei qual, deixa você descobrir. Tem uma agenda envolvida. Você certamente, se você é alguém conectado, você lê muito na internet, você vê falar o tempo inteiro de uma certa agenda 2030. Já ouviu falar nisso? Tem uma agenda 2030, uma série de metas, de alvos, não só da ONU, de governos, de Portugal, você pode ter certeza, de instituições que estabeleceram 2030 como um prazo, um data limite para uma série de coisas. Inclusive para uma suposta reinicialização, um grande reset mesmo. Começar as coisas, zerar as coisas. Muita coisa, meu querido, que há muito tempo atrás a gente falava, e a pessoa ficava falando, estão no futuro, isso já vai ser realidade. Né? O Banco Central do Brasil já anunciou, a partir do ano que vem, vai ter o Drex, que vai ser a moeda digital, vai acabar o dinheiro de papel. A gente pensava que isso ia demorar tanto, mas já vai acabar. Já vai acabar. Por que eu quero dizer 2030? Olha para cá. Um dia, para Deus, pode ser como 1000 anos. 1000 anos. E eu disse para você que você é a geração do terceiro dia. Por que eu estou chamando você de geração do terceiro dia? Vamos lá para Oséias. Oséias capítulo 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Oséias capítulo 6, verso 1. Isso é uma profecia para Israel. Mas ao mesmo tempo é para você. Vou te mostrar agora. Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, Ele vai ligá-la, curá-la. Depois de 2 dias, nos revigorará. Quantos dias, irmãos? 2 dias. Depois de 2 dias, nos revigorará. E ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. O que quer dizer isso? Olha para cá. Israel, preste atenção, Jesus, por causa de um erro de calendário, eu não tenho tempo de te explicar detalhes sobre isso, nossa reunião é curta, mas tem um erro no nosso calendário. Até mais ou menos o século V, depois de Cristo, os cristãos seguiam o calendário romano. E o calendário romano contava os anos a partir da fundação de Roma. Mas aí, quando a igreja católica, se tornou hegemônica, os bispos então disseram, por que vamos contar calendário a partir da fundação de Roma? Nós temos que contar a partir de Jesus, porque Jesus é que mudou a história. E eles então tinham um bispo matemático chamado Dionísio, que ele então foi encarregado
de definir novamente o início do calendário. E ele, então, baseado em Lucas capítulo 3, né, que diz que no 15º ano de Tibério César, né, Jesus começou o seu ministério. E então ele foi fazer as pesquisas e descobriu que Tibério César tinha governado no ano romano, no ano 783, 84. E aí, como ele sabia que Jesus tinha começado o ministério com 30 anos, ele então diminuiu 30 no ano 753. E ele definiu então o ano 753 do calendário romano como sendo o nosso ano 1. Primeiro ano. Só que ele esqueceu de um detalhe, que o Tibério, durante 4 anos, tinha feito uma corregência, tinha sido rei junto com outro cara chamado Augusto. E aí o calendário ficou com um erro de 4 anos. 4 anos. Por isso que você vai ver, às vezes, no livro de história, e lá diz que Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo. Aí você fala, como é possível ele nascer 4 anos antes dele? Não é? Por causa do calendário. Então, por causa disso, Jesus morreu no ano 30. Quantos estão me acompanhando? Ele morreu no ano 30 do nosso calendário. Desse calendário gregoriano que nós seguimos hoje. Ok? Morreu no ano 30. Muito bem. 40 anos depois, Jesus morreu no ano 30, mas ele ainda deu 40 anos de prazo para Israel se arrepender e crer nele. 40 anos de prazo. Foi o tempo que o templo continuou existindo em Jerusalém. Simultaneamente, tinha igreja, mas também tinha o templo. Entendeu? Por isso você vê lá no livro de Atos que os irmãos iam também ao templo. Durante 40 anos. No ano 70, como eles não se arrependeram, então a Bíblia fala, no verso 1, que Deus fez a ferida. Qual foi a ferida? Deus dispersou o povo de Israel pelo mundo inteiro. No ano 70. Muito bem, o povo de Israel continuou existindo. Eles não desapareceram, mas ficaram espalhados pelas nações. E foram perseguidos, mortos, né? Sofreram todo tipo de coisa nesse tempo. E no ano de 1948, portanto, aproximadamente, quantos mil anos? 2000 anos. Então, preste atenção. Olha o que diz. Volta lá para o verso 1, verso 1. Oséias 6. Então, ele nos despedaçou. Quando aconteceu isso? No ano 70. Mas ele nos sarará. Mas quando que ele sarou? Avança para o verso 2. O texto diz, depois de 2 dias... ele vai nos revigorar. Depois de quantos dias? Quanto tempo Israel ficou então espalhado pelo mundo? 2 dias. 2 dias. E o que vai acontecer no 3º dia? Deus vai levantá-los e eles viverão diante do Senhor. Por quê? Porque no 3º dia o Senhor Jesus vai voltar para eles. Olha para cá. A volta do Senhor, estou te dando muita informação. Aleluia. Se você é jovem, inteligente, você vai conseguir guardar. Olha para cá. A volta do Senhor tem 2 aspectos. Tem um aspecto que o Senhor vai voltar para a igreja. Sabe disso? E tem um aspecto que ele vai voltar lá nos ares, nas nuvens. O aspecto que ele volta para a igreja, nós chamamos de arrebatamento. Guarda isso. Então, o arrebatamento é para quem? É para igreja. Mas a volta do Senhor nos ares não é para a igreja. Na verdade, nós, os vencedores, vamos voltar junto com ele. Ouça o que eu estou te dizendo. É verdade. Nós vamos voltar com ele, montado em cavalos brancos como ele. Ou cavalos de fogo, né? Você... fica para outro dia isso. E ele vai voltar então para Israel. Ele vai descer lá no Monte das Oliveiras, diz Zacarias. O monte vai se fender ao meio. Ele vai entrar em Jerusalém pela Porta Dourada e vai estabelecer o seu trono. Dali, ele vai então lá para Jezreel, que é o vale do Armagedon, onde ele vai derrotar o anticristo e o falso profeta. Isso tudo vai acontecer lá em Israel. Porque ele vai voltar para Israel, porque Israel ainda está aguardando o Messias. E o Messias virá para eles. Mas para nós ele já veio. Por isso, para nós, ele vem como ladrão. Como ladrão. Está me ouvindo? Como ladrão. Eu vou te mostrar agora que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento.
Entendeu? Você fica pensando, mas não tem que ter o anticristo, não tem que aparecer sinais no céu e na terra. Não, nada, nada. Só tem um sinal que tem que acontecer. Qual que é o sinal? Pegue sua Bíblia. Mateus 24, verso 32. Mateus 24, verso 32. Olha o que diz. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Parábola do quê, meus irmãos? Figueira, figueira. Muito bem, já vou te contar o significado da figueira. A figueira no Velho Testamento é um dos símbolos de Israel. Israel. Então Jesus disse, fique atento à parábola da figueira. Quando você vê os seus ramos se renovando e as folhas brotando, saibam que está próximo o verão. Então, lá em Israel, quando chega ali no inverno, as folhas da figueira caem. Ela fica aparentemente seca. Mas quando vai se aproximando o verão, ali para maio, junho, vai ficando perto o verão, começa a brotar de novo. E o Senhor diz, quando isso estiver acontecendo, saiba, está próximo o verão. O verão é quando o sol é mais forte. O sol é o sol da justiça, é Cristo que virá. Quando Cristo vier, vai ser o tempo de maior brilho, de maior glória, de maior sol. Mas qual que é o sinal, o único sinal que o Senhor deixou para nós como igreja? Israel. Israel. Presta atenção. Durante 2000 anos, um dia é como quantos anos? 2000 anos são quantos dias? 2 dias. Durante 2 dias, Israel não existiu. Você sabe, os mestres que ensinavam escatologia no século 18, 19, eles não sabiam explicar. Entendeu? Eles alegorizavam porque eles não sabiam explicar como que Jesus iria voltar para os judeus, sendo que eles não tinham uma nação. Não era um povo organizado. Então, eles não sabiam dizer. Hoje, meu querido, Israel é uma nação e está florescendo cada vez mais. Você está me ouvindo? Ou seja, os 2 dias se completaram. A figueira está brotando, o figo já está brotando. Os frutos já estão brotando. O 3º dia está às portas. No 3º dia, o Senhor virá. Você é a geração do 3º dia. Amém, querido? Muito bem. O que é o 3º dia? Se for 1000 anos, então, obviamente, do ano 1 até o ano 1000, foi o 1º dia. Do ano 1001 até o ano 2000, então foi o 2º dia. E do ano 2000 para cá, nós estamos em qual dia? Contando dessa maneira, o 3º dia já começou. O 3º dia já começou. Olha para cá. Pastor, mas por esse raciocínio, pensa comigo. Você está dizendo que um dia com 1000 anos, quer dizer que Jesus pode voltar de 2001 até o ano 3000? Tem 1000 anos para ele voltar. Mas você tem que entender o seguinte, a Bíblia é cheia de sinais. Do mesmo jeito que Jesus deu o sinal para os judeus, o único sinal, ele falou, que vai ser dado é o sinal de Jonas. E Jonas ficou quantos dias? 3 dias. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Do mesmo jeito que ele ressuscitou no 3º dia, ele vai voltar no 3º dia também. Só que, presta atenção, ele ressuscitou em qual momento do 3º dia? Foi no final do dia? Ou foi bem cedinho? Bem cedinho, bem cedinho, bem no começo, bem no começo. Bem no começo do 3º dia ele ressuscitou. Então olha para cá, nós estamos bem no começo do 3º dia. Mas, profecia é assim, você sempre tem que ter um mas. Porque essa é a beleza da profecia. É a beleza da investigação. É a empolgação de você ler e tentar ligar os fatos. Eu, pessoalmente, amo profecia. Acho que é um dos assuntos que eu mais amo pregar. Então, deixe-me dizer para você. E se nós estivermos equivocados? E do ponto de vista de Deus, o dia não começa com o nascimento de Jesus, mas o dia começa com a sua ressurreição. Então, qual foi o ano que ele ressuscitou? Qual foi o ano? Eu te contei agora mesmo. 30.
Se foi assim, então quando é? Então nesse caso não começou o terceiro dia ainda. Quando é que vai começar o terceiro dia? Por que que na internet se fala tanto de 2030? Por que que não fala 2029, 2031, 2035, mas falam de 2030? Por que 2030? Porque vai inteirar, presta atenção, os 2000 anos que o Espírito Santo veio, os 2000 anos que Cristo ressuscitou. Está me ouvindo? É outra maneira de ver. Mas eu não estou afirmando. Mas e se for assim? Presta atenção. Se for assim, então, filho, nós não começamos o terceiro, mas o terceiro está às portas. Mas seja lá como você quiser contar, eu creio que a expectativa é grande. A expectativa é grande. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Lá, antes disso, pegue sua Bíblia ainda em Lucas 21, verso 20, porque Jesus profetizou tudo isso que aconteceu, que Oséias fala. Olha como é que ele diz. Lucas 21, verso 20. Ele diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Quando é que aconteceu isso, meus irmãos? No ano 70. Guarda essa data. O Senhor Jesus, ele é mestre, ele é sacerdote, ele é rei, mas também é profeta. Ok? E ele diz, está próxima da devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. E ira contra este povo. Que povo que é esse, meus irmãos? É a igreja? Não, os judeus. Está falando dos judeus. Então haverá grande ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as... Presta atenção. Os judeus foram espalhados por todo o mundo, sim ou não? Se cumpriu o que o Senhor falou? Cabalmente. E, agora essa parte aqui ainda não se cumpriu completamente. Olha o que está escrito. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Deus estabeleceu um tempo para os gentios. Quem são os gentios? Qualquer um que não é judeu. Se tem algum judeu aqui, ele é judeu. O resto é gentio. Então, como eu não sou judeu, eu sou gentio. Quantos são gentios? Muito bem, só que você não é gentio mais também. Sabe por quê? Porque Paulo diz o seguinte: faça o propósito de não ser tropeço, nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja do Senhor Jesus. Você era gentio, mas você nasceu de novo. Agora você é igreja do Senhor Jesus. Mas aí, o Senhor falou o quê? Olha, tem um tempo determinado para os gentios pisarem Jerusalém. Então, que tempo é esse? Foram 2 dias. A Bíblia fala, a história nos conta, em 1948, no dia 15 de maio, Israel se tornou nação. Mas Jerusalém não estava na mão dele. A profecia é sobre Jerusalém. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, o exército de Israel derrotou os egípcios que vinham do sul, os jordanianos que vinham do leste e os sírios e libaneses que vinham do norte. E atacaram simultaneamente, Israel os derrotou. E naquele dia, o exército entrou em Jerusalém e eles disseram: agora Jerusalém vai ser a capital eterna dos judeus. Aquele dia foi um dia profético. Por quê? Porque os gentios agora não iriam pisar mais Jerusalém. Na Bíblia, pisar significa apropriar. Josué 1,3 diz o quê? Todo lugar que, quem se lembra? Pisar a planta do vosso vou-lo tenho. Então, na Bíblia, pisar é apropriar. Então, o tempo dos gentios pisarem Jerusalém, ou seja, governarem, mandarem, naquele dia, acabou. 1967, provavelmente encerrou o 2º dia. Olha para cá. Mas tem um porém, sempre tem um porém. Tem um porém. Jerusalém hoje está nas mãos dos judeus, mas o lugar mais importante não está ainda, que é o lugar onde estava construído o templo. Está nas mãos de gentios, muçulmanos, ok? Eles ainda mandam lá. E o que acontece?
a Bíblia fala que o templo vai ser construído. Hoje você vai a Israel, você não consegue imaginar como isso é possível, como isso pode acontecer. Mas veja, há 100 anos, exatamente 100 anos atrás, era impensável que Israel voltasse a existir. Ninguém acreditava que isso fosse acontecer. Está me ouvindo? E aconteceu. Não só virou nação, como é uma nação de primeiro mundo. Se você quiser ir lá comigo, estou te convidando, vou estar lá em novembro, você pode ir. Você tem que pagar a sua passagem, mas estou te convidando. Você é meu convidado. Então, olha para cá. Em 67, os gentios cumpriram o tempo deles. Mas ainda não terminou por causa do templo. Mas o templo vai ser reconstruído. Mas o templo não é condição para você ser arrebatado. Para ser arrebatado é a figueira florescer. E a figueira já está florescendo. Amém, meu querido? O arrebatamento pode ser hoje. Pode ser hoje. O arrebatamento já está às portas. Mesmo que você não esteja vendo acontecendo outras profecias bíblicas, mas elas não estão relacionadas com você. Deus deixou Israel para nós como um relógio profético. Esse relógio está se cumprindo exatamente como está escrito. No terceiro dia, eles vão reviver e vão florescer. Já estão, na verdade. Mas eu quero te mostrar alguns lugares onde a profecia do terceiro dia está colocada. Vamos começar lendo lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 1. Muito bem. Quando o Senhor voltar, a primeira coisa que vai acontecer no céu é uma festa. Está me ouvindo? Perdão, quando ele voltar assim, quando ele te arrebatar. Quando você for arrebatado, a primeira coisa que vai acontecer lá é uma festa, chamada de festa das bodas. Isso é muito interessante, porque eu estou dizendo para você o seguinte, que a vida do Senhor, ela aconteceu de maneira histórica, mas ela também é sinal profético para nós. Está me ouvindo? Então preste atenção. Do mesmo jeito que ele ressuscitou no terceiro dia, ele vai voltar no terceiro dia também. O primeiro milagre dele foi na onde? Numa festa de casamento. Qual vai ser a primeira coisa que vai acontecer depois do terceiro dia que ele voltar? A festa de casamento. Agora, quando aconteceu a festa de casamento? Olha o que diz. João 2:1. 3 dias depois. Quantos dias, irmãos? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e Jesus foi convidado para a festa. Quantos aqui já convidaram o Senhor para a festa? Quantos querem fazer parte dessa festa? Preste atenção, a condição para você ser arrebatado, filho, não é você não ter pecado. Tem muita gente que fala, meu Deus, e se eu voltar e eu tiver acabado de cometer um pecado? Não, eu quero te contar, você já foi totalmente perdoado. O sangue de Jesus cobre você permanentemente. Eu não estou dizendo que você não peca. Você peca, mas sobre você não há mais nenhuma condenação. Mas ainda assim, é necessário vigiar. Por quê? Porque tem condições, sim, para ser arrebatado. Uma condição é a noiva estar apaixonada. Só pode casar aquela noiva que está apaixonada. Em muitas igrejas, quando nós pregamos esse assunto, as pessoas não ficam ansiosas querendo que o Senhor volte. Elas ficam no banco com medo. Elas têm medo. Por que tem medo? Porque todo domingo o pastor vai lá para assustar ela. Deus vai te pegar, a mão dele vai pesar, o castigo virá, olha a ira na sua vida. Aí ele fala, meu Deus do céu, se aqui a vida está assim, ameaçando desse jeito, e se eu estiver diante dele? O pau vai quebrar feio na minha cabeça. Então eles ficam com medo de encontrar com o Senhor. Isso é muito ruim. Mas isso não é a realidade aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Nós somos o povo do coração aquecido. O Espírito Santo aquece o seu coração quando você ouve falar do casamento, porque você quer estar com o Senhor, você anseia pelo Senhor. Essa é a condição do arrebatamento. Quem está apaixonado não pensa em outra coisa. Já apaixonou? É que sentaram eles bem na frente, tadinhos. Tem certeza que tem mocinhos olhando para vocês. E na hora que eu perguntei, elas ergueram a sobrancelha assim. Olha para cá. Quando você está apaixonado, você só pensa na pessoa que você apaixonou. E quando você está perto de casar, você é uma pessoa chatíssima.
Porque você só fala de casamento, festa de casamento, convite de casamento, lua de mel, roupa. Você só fala disso. Porque o seu coração está transbordando disso. Que o Senhor faça de você uma noiva desse estilo. Que só fala disso, só fala do Senhor, só fala da volta do Senhor, só fala da palavra do Senhor, só fala do quanto ama o Senhor, só fala da oração ao Senhor, porque o seu coração está incendiado por Ele. Quando dizem amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Pegue sua Bíblia, um outro exemplo. Lucas capítulo 10, versículo 30. Jesus, Lucas 10, verso 30. Olha o que a palavra do Senhor diz. Vou também abrir a minha Bíblia aqui, porque o texto é longo. Lucas. A palavra do Senhor diz que um mestre da lei chegou para Jesus e perguntou para ele: mestre, qual é o maior mandamento? Ou melhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou para ele e disse assim: o que você lê na lei de Moisés? Como você interpreta? Ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. E o Senhor então vira para ele e diz: muito bem, faz isso, você vai viver. Muita gente lê isso na Bíblia e fala: ó, Jesus dizendo para cumprir a lei. Jesus falou para cumprir a lei mesmo. Mas sabe com qual intenção? Que aquele fariseu descobrisse que não consegue. Entendeu? É para ele cair em si. Mas o cara era muito astuto. Ele voltou para Jesus e falou assim: tá bom, Senhor, mas quem é o meu próximo que eu tenha que amar? Aí o Senhor pega e contou para ele uma história. É chamada de a história do bom samaritano. Vamos ver essa história? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Eu já falei essa parte, vou pular para o verso 30. Então Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Eu disse para você que você pode interpretar a palavra de Deus com várias camadas. Você pode, por exemplo, pegar essa parábola e fazer uma aplicação para você, pessoal, prática, da importância de você amar aquele que está precisando de você. E que o amor bíblico é estender a mão e fazer algo prático. Muito bem, se você está fazendo isso, é uma excelente interpretação, está correto, ok? Você pode também fazer um estudo histórico do texto, mostrando o quanto os judeus tinham inimizade com os samaritanos, e como tudo isso aconteceu, e como Jesus usa disso para ensinar uma lição para eles. Histórico. Mas hoje eu quero falar para você do aspecto profético. Ele é mais profundo e muito mais rico. E ele acontece quando? Quando você vê Cristo na história. Qual que é a nossa tendência natural? É sempre aplicar para nós. Eu sou esse samaritano. Eu sou esse cara que tem que ajudar os que estão caídos. Essa é a nossa tendência natural. É sempre colocar-se como sujeito da ação. Mas eu quero desafiar você a mudar um pouquinho essa ótica sua agora e entender que você não é bom coisa nenhuma, só tem um que é bom e esse bom é o Senhor Jesus. O samaritano é Jesus. Quem é você então? Você é o que foi roubado, assaltado e largado, abandonado na estrada. Vamos entender então cada ponto. Todos nós éramos como esse cara que foi largado, foi assaltado, espancado, roubado e largado semi-morto no meio do caminho. Todos nós éramos assim. O ímpio no mundo vive assim, ele é um semi-morto, ele é como um zumbi. Ele está meio morto, meio vivo, não tem vida. Ele é o tempo inteiro usurpado, assaltado pelo diabo, que não permite que ele tenha vida.
Pessoas que vivem em países como esse, na Europa, não é? Que tem todo o conforto, que às vezes tem bons salários, andam em boas estradas, com bons carros, mas a vida é destruída, miserável, sozinho, o tempo inteiro pensando em acabar com a própria vida, cheio de depressão, de amargura, porque o diabo lhes roubou. E eles estão como que semi-mortos. Você era assim também. Jesus disse que veio. O cenário da história é a estrada entre Jericó e Jerusalém. Jericó é o lugar mais baixo do planeta. O lugar mais baixo do planeta. Na Bíblia, é a cidade da maldição. Foi amaldiçoada por Josué. É o lugar mais baixo. Fica 430 metros abaixo do nível do mar. É a depressão do Mar Morto. Jericó fica lá. Pertinho do Rio Jordão. E a Bíblia fala, então, que um sacerdote vinha de Jerusalém para Jericó. Presta atenção, Jerusalém fica no alto. 1.200 metros de altitude. É o oposto de Jericó. Na Bíblia, você nunca desce para a casa de Deus. É sempre vamos subir à casa de Deus. Subamos à casa de Deus. Nunca o verbo é descer. Mas o Egito é sempre desceram para o Egito. Desceram para Jericó. Mas nós estamos subindo, filho. É de glória em glória, mas nós estamos subindo. Não desista, não retroceda. E a Bíblia fala então, Jesus diz que vinha um sacerdote. Sacerdote representa o quê? A lei. A lei. A lei é impotente para resolver o problema daquele homem caído. Por quê? Porque o sacerdote, ele olhou e certamente ele pensou, será que está vivo? Será que está morto? Se ele estiver morto e eu tocar nele, ele pensou, eu vou ficar cerimonialmente impuro. Eu, como sacerdote, não posso ficar impuro. Como é que eu vou ministrar impuro? Porque a morte contamina. Então ele não podia tocar. Então ele concluiu que era melhor não se envolver. Ele passou ao largo. A lei passa ao largo. Muitos crentes estão indo atrás da lei para tentar receber vida. A lei só produz condenação e morte. Por quê? Cristo, quando toca em você, transfere vida, santidade. A lei não pode tocar em você, porque se ela toca em você, ela é que seria contaminada. Está me ouvindo? Muitos crentes vivem assim o tempo inteiro, com medo de receber influência, receber coisas. Não posso tocar naquilo, não posso tocar aquilo outro, porque vai receber. Não, você é cheio de Cristo. Você transmite. Onde você chega, a presença chega. Onde você toca, a unção toca junto. É o diabo que sai, é as trevas que são espancadas, porque você acabou de chegar cheio do Espírito. Aí o sacerdote é a lei. O sacerdote é a lei. Mas a Bíblia fala que não foi só um sacerdote. Depois veio um levita. O que o levita representa? O levita, ele era responsável para cuidar de coisas no templo. O sacerdote cuidava de cerimônias, mas o levita cuidava de coisas, objetos. Ele era como alguém que cuidava daquilo tudo, portanto, para ele, a vida espiritual dele está relacionada com coisas. As coisas têm o seu lugar, é óbvio. Né? Precisamos de ter som, cadeiras, precisamos de ter um ar-condicionado, em nome de Jesus, aleluia. Eu vou sair lá de Goiânia, passar calor em Lisboa. Isso não está certo. O universo perdeu o sentido. É muito ruim quando o universo perde o sentido. Eu tinha que vir aqui tremer de frio. Porque eu moro em Goiânia. Você não conhece Goiânia? Eu te convido para ir lá conhecer. Olha para cá. A religião também não tem poder para ajudar aquele homem caído. Porque a religião só é capaz de te falar de não toque isso, não prove aquilo, não olhe para aquilo outro. Não é? Só está atrás de coisas. Não tem esse poder. Mas aí, Jesus disse que apareceu o bom samaritano. Apareceu, o samaritano entrou em cena. Quem é o samaritano? Ele é o próprio Cristo. O que ele faz? A Bíblia fala que ele chegou ao homem. Não é o homem que veio a ele, é ele que chegou ao homem. Essa é a diferença entre o evangelho e qualquer outra coisa que se ensine por aí em nome de Deus. Toda religião procura ensinar para as pessoas uma maneira de chegar a Deus.
uma maneira, um caminho, uma técnica, uma estratégia de você chegar lá. O Evangelho não. O Evangelho conta como ele desceu até nós, como ele veio ao nosso encontro. Você nunca poderia ter ido, mas ele veio encontrar você. Ele veio encontrar você. Quantos dizem amém? A Bíblia fala que ele se compadeceu. Esse é o coração do samaritano, do Senhor Jesus. Ele se compadeceu. Ele olhou e sentiu dó. Hoje o Senhor também está olhando para o homem semi-morto, um zumbi andando pelas ruas, e ele tem compaixão. A Bíblia fala que o Senhor chegou nesse homem, então, fez duas coisas. Primeiro, o Senhor passa o vinho. O que é o vinho? Lembra? Este é o pão e este é o cálice. O cálice é o quê? O que é o vinho? Sangue. O vinho é antisséptico, ele tem álcool. Então ele limpa feridas, entendeu? Ele higieniza, ele limpa. O sangue de Jesus também limpa você. É isso que Cristo faz, ele vem e aplica o sangue. Mas depois que ele aplica o sangue, ele traz o quê? O azeite, o óleo. Esse óleo, o que significa esse óleo? O Espírito Santo, a unção de Deus na sua vida. Esse homem agora pode ser ajudado. Ele pega esse homem e leva ele para uma hospedaria. O que essa hospedaria representa? A igreja local. Nós somos a hospedaria que o samaritano está trazendo gente ferida de todo tipo para cá, para nós cuidarmos. Para quem cuidar, irmãos? Nós cuidarmos. Mas aí, vamos continuar lendo o texto. Onde é que eu parei mesmo? Diz assim, verso 35. No dia seguinte, tirou 2 denários. Quantos denários? Eu não vou ler com você, mas você vai acreditar em mim. Lá em Mateus capítulo 20, quando Jesus conta a parábola dos trabalhadores na vinha, ele diz que o senhor da vinha contratou os trabalhadores com qual salário por dia? Quem lembra? 1 denário. Muito bem, 1 denário. Então, 1 denário representa o salário de quantos dias? Quantos denários ele deu? 2 denários. Isso significa o quê? Olha, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro. Quantos são hospedeiros aqui? Ele disse, cuida deste homem. E se alguma coisa a mais você gastar, eu vou te indenizar quando eu fizer o quê? Se ele deu 2 denários, que dia que ele vai voltar? No 3º dia. Quantos estão me acompanhando? Os irmãos lá atrás parece que não estão entendendo o que eu estou falando direito. Vou repetir. 1 denário é o salário de um dia. Se ele deu 2 denários é porque ele ia ficar fora 2 dias. E significa que ele vai fazer o que no 3º? Vai voltar para indenizar você se você tiver gastado alguma coisa a mais. Então, você pode gastar. Porque o dia do pagamento está perto. O dia da recompensa está perto. Aleluia. Que coisa maravilhosa a palavra de Deus. Quantos dizem amém? Meu tempo já acabou, mas quantos me dão mais um pouquinho de tempo? Mais um sinal, mais um sinal. Jesus disse, certo dia um fariseu chegou para o Senhor e falou, Senhor, dá-nos um sinal de que o Senhor é mesmo o Messias. E o Senhor falou, uma geração má e perversa está pedindo um sinal. Mas nenhum sinal vai ser dado a eles, senão o sinal de Jonas. Muito bem. É claro que o Senhor estava falando a princípio do primeiro cumprimento. O sinal de Jonas era para falar da sua ressurreição. Mas acredite, ele ressuscitou ao 3º dia. Vai voltar ao 3º dia. Então, o sinal de Jonas também vale para a ressurreição dos crentes. Está me ouvindo? Dos crentes. Que vai acontecer em qual dia? No 3º dia. Olha para cá. E aí, você vai lá para o livro de Jonas. Vou te contar a história, eu não tenho tempo de ler com você, você vai ter que acreditar em mim. Lá em Jonas, eu gosto de ler porque eu gosto que você veja que está escrito. Porque você não segue homens, você segue a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas lá no livro de Jonas,
Diz que um dia Deus chegou para Jonas e falou: Jonas, eu quero que você vai pregar para Nínive, porque eu vou destruir aquela cidade. Então você vai pregar para eles se arrependerem. Olha para cá. Isso aqui nos mostra algo espiritual. Jonas, na nossa interpretação profética agora, representa Israel. Deus chamou Israel para quê? Para testemunhar dele, do Deus verdadeiro e único, para as nações da terra. Mas Israel não quis fazer isso. Quis guardar só para eles. Assim como Jonas. Deus fala para ele: vai para Nínive. Os ninivitas eram ímpios, irmãos. Era gente muito má, muito perversa. Eles tinham invadido Israel, a parte norte, né, de Israel, levado o povo cativo. Eles eram extremamente bárbaros. Jonas tinha aversão a eles. Você teria também, se você vivesse naquela época. Mas Deus os amava. Deus não quer destruir o pecador. Deus falou: Jonas, vai lá pregar para eles. Jonas falou que eu não vou pregar. Se eu pregar é capaz deles converterem. Eu não quero que eles convertam, vai queimar no inferno. Você sabe, tem uma irmã, estava me contando, isso foi no ano passado que aconteceu, e ela dizendo, tem uma filhinha que estuda numa escola, e aí a filhinha um dia entrou no carro muito chateada, porque uma coleguinha tinha feito bullying, né, com ela. Tinha feito alguma coisa, não me lembro mais o quê. E ela estava muito chateada, e a mãe falou: filha, você tem que perdoar, né, você é crente e tudo mais. E ela falou: não sei, ela, criancinha, ela falou: não sei se eu consigo. E a mãe disse: você consegue. No outro dia, ela entrou no carro e falou para a mãe, mãe, isso aconteceu mesmo. Hoje foi um mover na minha vida. E ela falou: eu orei pela minha amiga. E a mãe falou: minha filha, que coisa linda. E ela falou: mas eu não orei muito não, porque eu não quero encontrar ela no céu. Ou seja, já está no caminho certo, mas não chegou lá ainda, mas vai chegar. Olha para cá. Esse é Jonas. Esse é Jonas. É Israel, representa Israel. Aí o que acontece? Jonas entra num barco, você conhece a história, e que estava com destino para o lado oposto, para um lugar chamado Tarsis. Muito bem. Jonas entra no barco. No meio da viagem, vem uma tempestade. Que tempestade é essa? É Deus. Para Jonas voltar para o caminho. A Bíblia fala que os marinheiros estavam desesperados porque eles nunca tinham visto nada parecido. Eles sabiam que era sobrenatural. E eles então falaram para todo mundo: cada um clama ao seu Deus. Deve ter algum Deus que nos ouça. E eles então começaram a clamar cada um ao seu Deus. E de repente encontraram Jonas no quarto dormindo. Dormindo. E aí eles falaram: escuta, você está dormindo? Quem é você? E ele falou: eu sou profeta de Deus, meu nome é Jonas, e essa tempestade é por causa de mim. Por causa de mim, olha para cá. E ele falou: me joga no mar, que a tempestade passa. Muito bem. Aqui já tem a primeira interpretação profética. O que é o mar? Apocalipse 16 diz o que é o mar. O mar são as nações. Nações. Jonas representa o que aqui na parábola? Israel. Onde é que Jonas foi lançado? Nas nações. Quantos dias? Presta atenção, você vai ouvir. As nações, Apocalipse, depois você lê o texto. Acredite em mim, está lá em Apocalipse. Os caras tentam remar de todo jeito para salvar Jonas. Mas não tem jeito. Por fim, diz a Bíblia, eles jogam Jonas no mar. Mas porque eles jogaram Jonas, imediatamente a tempestade cessou. E a Bíblia fala que eles temeram muitíssimo a Deus. Olha para cá. Por causa do juízo, da desobediência de Jonas, aqueles caras que representavam as nações temeram muitíssimo o Senhor. Você sabe por que você está aqui hoje adorando o Senhor? Porque os judeus rejeitaram. Paulo diz que a desobediência deles resultou na sua salvação. Romanos 11, aí ele pega e diz: de quanto maior glória você acha que vai ser o dia da obediência deles? No dia em que eles clamarem pelo Senhor Jesus, o céu vai se abrir e o Senhor vai descer em glória nessa terra.
Mas presta atenção. Aí, aquele pessoal creu. Mas Jonas é lançado então no mar, que representa as nações. E ele fica lá quanto tempo? Quanto tempo? No terceiro dia ele é cuspido aonde? Na terra. Ele agora vai cumprir o propósito de Deus. Presta atenção. 2 dias ele nos feriu. No terceiro dia ele nos revigorará e viveremos diante dele. Olha o terceiro dia de novo. Você é uma geração especial. Eu creio que todos nós que estamos vivos aqui somos geração do terceiro dia. Mas esses aqui não tem como escapar. Esses aqui são mesmo. Você tem quantos anos, filho? 21. Se você tem menos de 23, não erga a sua mão. Você é mesmo a geração do terceiro dia. Vou te dizer uma coisa com muito amor e carinho. Você vai enfrentar desafios que nenhuma outra geração enfrentou. Você vai enfrentar pressões que nenhuma outra geração enfrentou. Você é uma geração diferente das outras. Porque o diabo vai se levantar com muito mais fúria contra você. Mas olha para cá. Por causa disso, você vai receber uma porção maior também de unção, provisão, glória de Deus. Então vai ser uma geração que vai experimentar maior glória do que qualquer outra geração anterior experimentou. Você sabe, toda geração teve que lutar com entretenimento. Entretenimento é o inimigo, sabe? Eu não vou falar para você sobre isso não, hoje. Entretenimento, ele afasta você do propósito, da vida espiritual que Deus tem para você. Quanto mais você fica entretido, menos você medita, menos você pensa, menos você olha para Deus. As gerações passadas, elas tinham entretenimento. Mas você sabe, quando eu era criança, a televisão entrava no ar 5 da tarde. Lembra disso, Calista Bidala? Até 5 da tarde apareciam umas listras na televisão colorida. O Wilson lembra? Ele é mais velho que eu, aleluia. Ele lembra? 5 da tarde aparecia a programação. 5. E quando dava 1 ou 2 da manhã, saía do ar. Ficava aquele formigueiro. Acabava. Hoje, você tem entretenimento na sua mão 24 horas por dia. Ou seja, você é uma geração muito mais atacada do que eu jamais fui na minha vida. Existem setas atingindo você que nunca me atingiram, mas atingem você cotidianamente. Mas eu quero te dizer, meu querido, há uma provisão de óleo especial para você também. Use a provisão. Quantos dizem amém? Só mais um só. Então vamos lá, só mais um. João capítulo 4. João capítulo 4. Jesus, verso 1. A Bíblia fala que Jesus, vamos ler. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia, aqui você tem que entender um pouquinho do mapa de Israel, mas eu vou te contar, é muito fácil de você entender. Ele deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então, na época de Jesus, basicamente, Israel tinha 3 regiões. O sul era Judeia, onde fica Jerusalém. O centro era Samaria, que não era judeu, eles achavam que eram, mas não eram judeus, samaritanos. E no norte, onde fica o mar da Galileia, ficava a Galileia. Então, onde é que os judeus viviam? No sul, na Judeia, e também no norte, na Galileia. O ministério de Jesus foi a maior parte dele na Galileia. Mas no meio, bem no centro, tinha a Samaria. Um judeu não passava por Samaria de jeito nenhum. Por quê? Porque eles consideravam um negócio impuro. Iria contaminá-los. Ok? No entanto, olha o que diz o verso 4. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário? Não era necessário. Como é que um judeu que morava na Judeia ia para a Galileia? Ou um judeu da Galileia ia para a Judeia? Como é que eles faziam? A coisa era muito simples. Ele estava aqui no sul, não é? O que ele fazia? Ele passava para o outro lado do Rio Jordão aqui, onde hoje fica a Jordânia, subia desse lado do Jordão, lá na altura da Galileia, ele virava de novo. Então ele contornava
a Samaria. Mas Jesus disse que era necessário para ele passar. Por que era necessário? Não era necessário do ponto de vista da viagem, da geografia, mas era necessário porque ele tinha um encontro com alguém marcado. Isso é uma coisa que você tem que lembrar. Deus marcou um encontro com você um dia. Eu sei que você pensa que foi você que encontrou Jesus. Ah, eu encontrei Jesus. Ah, eu achei Jesus. Não, ele não estava perdido, você estava perdido. Ele é que te achou. Ele é que marcou um encontro com você. É que você ficou tão feliz que você conta como se fosse você, mas não foi, foi ele. E a Bíblia fala então que o Senhor chega e ele encontra a mulher na beira do poço de Jacó, que nem se menciona o nome dela. Ela é chamada de mulher samaritana. Que hora que o Senhor vem encontrar com ela? Meio-dia. Que hora que Jesus encontrou com Nicodemos no capítulo 3? Meia-noite. Com Nicodemos, meia-noite. Com mulher samaritana, foi aonde? Nunca inverta, nunca inverta. Jesus encontrou com Nicodemos à meia-noite em particular. Mas ele encontrou ao meio-dia com a mulher aonde? Na praça pública, o lugar onde ficava a fonte da água. Ele chega e conversa com ela. Meio-dia, sol quente, meu amigo, sol quente. Eu amo isso. O Senhor não está nem um pouco preocupado com religião, fundo musical. Ninguém veio tocar ainda aqui. Não tem fundo musical, não tem nada. É um sol tostando na cabeça. E o Senhor chega na mulher e fala, me dá água. E ela fala, como? Como? Você falou comigo? Como você, sendo judeu, homem, fala comigo, mulher samaritana? E o Senhor fala, se você soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber, você que pediria para ele, e ele te daria água viva. E você nunca mais tem sede. Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha que voltar mais aqui. Ela fala, o Senhor diz o que para ela? Vai lá, chama o seu marido. E o Senhor fala o quê? Aliás, ela diz o que para o Senhor? Não tem marido. Imagino que o Senhor sorriu nessa hora e falou, você falou a verdade. Já teve 5. E o que você tem agora é marido ou não? É o que então? É amante. Está amaziada. Então não é marido. Olha para cá. Então quantos homens ela teve? 6, irmão. Você só conta marido? 6. 5 maridos, mais um agora que ela está vivendo junto. Né? 6 homens. Então agora ela vai encontrar qual homem? O 7º homem. Na Bíblia, o 7 é o número da perfeição. Sabe o que é mais fascinante? Sabe o que é mais fascinante? Depois você confere na sua Bíblia. Jesus evangelizou ela falando 7 palavras. Por que 7? Porque é o evangelismo perfeito. Ele falou 7 palavras para ela. Na 7ª palavra, o que o Senhor disse para ela? Não, já te contei, né? O Senhor falou para ela, ela falou que já teve, o Senhor falou que já teve 5 e o que você tem não é seu marido. Aí ela fala, Senhor, vejo que o Senhor é profeta. Sabe, o pessoal diz que lá em Jerusalém é que tem que adorar, mas nossos pais adoraram aqui. O que o Senhor diz? O Senhor diz para ela, olha, já chegou o tempo, né, em que você não vai adorar a Deus nem aqui, nem lá, nem acolá, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ela fala, eu sei, quando vier o Cristo, o Messias, ele vai nos contar a respeito de todas as coisas. O que o Senhor diz para ela? Eu sou, eu que falo contigo, eu sou. Qual foi a 7ª palavra do Senhor para ela? A revelação dele. Eu sou. Eu amo isso. Eu amo como tudo na Bíblia é cronometrado, é simbólico, é perfeito. Tudo é perfeito. Normalmente eu não prego isso, mas hoje eu estou pregando, aleluia. Presta atenção, que eu gosto disso. A Bíblia fala que ela saiu e foi chamar o povo da cidade. E todo mundo veio para ver Jesus. E o Senhor pregou para eles. E depois que o Senhor prega para eles, eles dizem, vamos ler, capítulo 4, vamos para o verso 40. Verso 40, olha o que diz. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali quantos dias, irmãos? O que ele fez no terceiro dia? Presta atenção.
Verso 43. Passados os 2 dias, ou seja, no terceiro dia, ele foi para onde? Para Galiléia. Eu não vou te entrar em detalhes, mas eu disse para você que ele volta em Jerusalém, mas ele vai derrotar o anticristo aonde? No Vale do Armagedon. Adivinha onde fica o Vale do Armagedon? Na Galiléia. Ele voltou para os judeus, presta atenção. Os samaritanos aqui apontam para nós. Nós somos os gentios. Durante 2000 anos, o cristianismo mudou a história da humanidade. Tudo de bom aconteceu no meio daqueles povos que abraçaram o evangelho. Os povos mais desenvolvidos, que têm a vida mais confortável e abençoada, tiveram uma história cristã de avivamentos, de homens de Deus. Pode ser que hoje não sejam, mas já foram. Já foram. Quantos concordam com o que eu estou te dizendo? Porque isso é um fato incontestável. Então, 2 dias o Senhor Jesus tem estado conosco. Mas no terceiro dia ele vai descer até o Armagedon, lá na Galiléia, para encontrar com os judeus novamente. Mas no caso aqui, ele não foi para lá. Vai para o verso 45, projeta para mim o verso 45. Para onde exatamente ele foi? Olha o que diz. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião também da festa, a qual ele também tinha comparecido. Continua. Dirigiu-se de novo para onde é que ele foi agora, irmãos? Aonde é que ele estava no primeiro sinal? Onde é que ele vai estar no terceiro dia? Caná da Galiléia. E o que vai ter em Caná da Galiléia? A festa de casamento. Quantos querem participar da festa de casamento naquele dia? A palavra de Deus é perfeita. É perfeita. O que eu estou te falando hoje aqui, eu não falei lá em Goiânia. Portanto, você pode assistir a outra pregação, que você vai ouvir o outro lado, a outra parte dessa pregação, que eu não posso falar para você hoje, que não dá tempo. Mas que o Senhor... Dá, é verdade, dá tempo. Mas já passamos do nosso horário. Mas eu quero te dizer que você está vivendo um tempo que as gerações do passado queriam viver. Mas para você precisa estar ciente, percebendo os sinais dos tempos, querido. Você não pode ser, né? Jesus falou para os fariseus, vocês olham para o céu e sabem dizer se vai chover, se vai fazer sol, e não conseguem perceber os sinais dos tempos? Mesma coisa acontece conosco hoje, filho. Tem coisas acontecendo todos os dias. Você viu? Não sei se você viu isso. Na Alemanha, eles fizeram um culto, uma conferência luterana, onde a inteligência artificial pregou. A pregação foi deles. Criou um avatar, um rapaz e uma moça, e eles pregaram. E depois fizeram uma pesquisa com as pessoas que participaram, e elas disseram que 60% disso foi muito bom. Uma palavra boa, oportuna. Preste atenção, o espírito de engano vai invadir o planeta. Mas você tem que ter a percepção espiritual aguçada. Que o Senhor te dê coração aquecido e percepção dos sinais que estão acontecendo. Fique atento, as coisas não são por acaso. Fique atento nessa agenda 2030, vai ler sobre isso, vai ver o que estão dizendo sobre isso. Isso não é por acaso. 2030 é sim uma data importante para nós. Coisas espirituais vão acontecer. Você fala, pastor, por que tem que ser na data? Jesus morreu no dia exato da Páscoa. O Espírito Santo veio no dia exato do Pentecoste. Deus é um Deus de datas, de tempos, de épocas. Está me ouvindo? E você está vivendo esse tempo hoje. Nós vivemos juntos esse tempo em nome de Jesus. Fique em pé onde você está. Aleluia. Os irmãos conhecem aquele corinho? Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor. Não, peraí, vamos pegar o tom. Qual que é o tom? Qual que é o tom? Como é que começa? Tu és a minha luz. Aleluia. Vamos cantar essa canção.